Hoje em dia, os jovens andam cada vez mais preocupados, cada vez mais concentrados naquilo que antes parecia apenas uma voz alarmista, né, que bradava a plenos pulmões: está em perigo a civilização ocidental. Né? Agora, uma coisa que poucos sabem, né, e que é digno de trazer à tona, é que uma das primeiras vozes, né, aqui no Brasil a lançar essa denúncia foi a voz de Plínio Salgado. Né? E a partir dali, todo o movimento integralista se reuniu ouvindo a esse chamado. Né? Ele não apenas disse que estava em perigo a civilização ocidental, né? Ele disse mais, ele ensinou que apenas esse ato de dizer civilização ocidental, no lugar de dizer civilização cristã, já era um tácito sinal de decadência. Né? Arrumar um termo basicamente genérico para substituir a significação profunda do nosso ser enquanto civilização, né? Que é compartilharmos a mesma fé em Cristo. Né? Observou Plínio Salgado que, embora perdure nas sociedades ocidentais, mais por hábito do que por convicção, preceitos do cristianismo, tais preceitos são torcidos e distorcidos, né, para se adequarem a programas superficiais de circunstâncias transitórias, segundo interesses meramente eleitoreiros. E nós aqui no Brasil temos acompanhado cada dia mais, a cada eleição, o aumento dessa realidade. Ou seja, existe um cristianismo superficial, né, adornástico, né, que serve unicamente para preencher as lacunas dos sistemas decadentes de pensamento que disputam eleitores de tanto em tanto tempo. Né? E nós corremos um sério risco quando nós acreditamos mais em palavras do que nas ações que deveriam vir de uma reflexão profunda da vida de fé. Os homens públicos usam tal cristianismo como muletas nas quais escoram suas opiniões, porém não como fonte inspiradora da sua ação. Na verdade, trata-se de um cristianismo extrínseco que precisa ser o tempo todo reverberado, porquanto na prática não seja vivido, né? E o que dita mesmo as regras dos meandros políticos é o mero pragmatismo e o mero utilitarismo de sempre. Né? Isso, quando não muito, né? O velho maquiavelismo de sempre. Né? De que modo nós vamos falar de política nova, sendo que a seiva que tudo vivifica, né, tem sido deixada de lado ou tem sido instrumentalizada, né, pelo material, pelo superficial. Com o tempo, não é só a política que fica desacreditada, mas a própria força da cruz que fez emergir o ocidente do caos, ela vai perdendo sua significação verdadeira, transformando-se num mero rótulo, divisor de forças em um mesmo palco, ao invés de deixar transparecer aquilo que ela é, o duro, porém certo caminho do bem, da verdade e da vida, que não precisa propor apenas as doçuras da vida, aliás, que mesmo por caminhos amargos, por levarem a Jesus Cristo, são doces, e o fardo de cada um desses caminhos deve ser considerado leve. Não é? Essa é a verdade da fé. Nem todos os caminhos são doces, né? Mas, em vista do fim que almejamos, o mais amargo dos caminhos se torna doce. Né? Esse cristianismo, cujo objetivo é meramente angariar eleitores, não é um cristianismo que admoesta, não é um cristianismo da cruz, é um cristianismo que pouco quer saber de autossacrifício e que, se destoar da opinião pública, perde o seu poder de efeito eleitoral e imediatamente o seu valor para o político, né? Que quer ser cristão,
né? Quer ser cristão, mas não quer ser radical, como se houvesse algum erro em ser radical na defesa da verdade, né? Como se defender que 2 mais 2 é 4 fosse um grande absurdo, uma grande radicalidade, né? Os que integram a política e aplicam o princípio desse cristianismo de escoro estão tão perdidos quanto o povo que eles enganam, né? Eles pensam que são muito espertos ao brincarem com a fé das pessoas, mas na verdade eles enganam-se a si próprios, porque eles estão fomentando uma legião de pessoas que têm uma visão falha do que é cristianismo, né? Tudo que podem propor ao povo, esses politiqueiros, está circunscrito ao limite da sensação de bem-estar de cada qual. É o triunfo do egoísmo individual. Não se pode cobrar sacrifícios os mais modestos da comunidade, sem com isso ser escorraçado, ora por um, ora para o outro segmento da sociedade, né? Dividida até a ingovernabilidade, em que todos querem ser senhores de si e todos acabam não sendo senhor nem de si, nem de ninguém. É o caos absoluto, né? A ordem política entra e sai de crises. Oportunistas de todas as ideologias se apresentam como os salvadores da pátria, né? Mal aparece uma crise, um problema, já aparece lá um representante da crise, né? Como já dizia Olímpio Mourão Filho, né? Abre aspas: ponha-se na presidência qualquer medíocre, louco ou semi-analfabeto, e 24 horas depois a horda de aduladores estará à sua volta, brandindo o elogio como arma, convencendo-o de que é um grande gênio político e um grande homem, de que tudo quanto faz está certo, né? Em pouco tempo, transforma-se um ignorante em um sábio, um louco em um gênio equilibrado, um primário em um estadista. Fecha aspas. E Olímpio Mourão era um homem de grande destaque nacional e que teve a oportunidade de participar de grandes eventos históricos e tinha profundo conhecimento das misérias do homem público, né? Se aproveitando das falhas das democracias está a figura dos sempre carniceiros comunistas, né? Explorando as misérias e as falhas do sistema para ir preparando o caminho para o seu banquete. Então, nós precisamos ficar sempre atentos com aqueles que se aproveitam das crises, das falhas, para irem crescendo no meio de tudo aquilo que dá errado. O que nasce do que dá errado não vai dar certo, né? Como poderemos lutar contra tudo isso? Ora, Plínio Salgado nota que nós temos vivido numa civilização puramente técnica, onde especialização profissional parece ser tudo que nós buscamos. Reduzimos tudo que é o homem à especialização profissional, retirando até mesmo as faces da sua personalidade, que é a um só tempo, né, presente na terra e no céu, né? Nós fabricamos médicos, engenheiros, advogados, farmacêuticos, agrônomos, mecânicos, economistas, arquitetos, músicos, escultores, né? Mas parece que nós já não sabemos preparar o homem para ser homem, né? Então, quando nós paramos para refletir do que é que o mundo precisa, nós chegamos a essa conclusão. O profissional, que antes era apenas uma característica do homem, se tornou o centro, de modo que agora nós temos profissionais que nada sabem sobre o homem, sobre nossa origem, sobre nossa natureza, sobre o nosso destino, nossas justas aspirações materiais, intelectuais, espirituais e morais, né? Dos nossos deveres
e dos nossos direitos. Daí que nós nos encontramos nessa confusão em que existem médicos favoráveis ao morticínio de crianças, engenheiros preocupados exclusivamente com o aproveitamento dos espaços em detrimento da beleza que fala a alma, advogados que usam lacunas da lei a serviço do crime, farmacêuticos que produzem entorpecentes, economistas que colocam a economia no lugar de Deus, músicos pornográficos que vão empobrecendo o espírito dos jovens, e escultores que cultivam o que é feio, todos escravos, na medida em que se afastam do belo, do bom e do verdadeiro. O homem que se despersonaliza em busca de liberdade vai pouco a pouco caindo no oceano do coletivismo, onde existe uma placa imensa, enorme, que diz liberdade, igualdade e fraternidade. Se nós queremos realmente combater esse admirável mundo novo, que tem por fim a completa aniquilação da personalidade, é preciso despertar o homem com H maiúsculo do homem com H minúsculo. É preciso erguer a nossa alma ao céu, despertando o valor que há em nós, para que nós possamos erguer um brado capaz de salvar esse mundo ocidental. É preciso opor a toda essa estrutura massificadora o homem integral, que não é nem um gigante e nem um pigmeu, é apenas homem, e ao mesmo tempo ele é sumamente homem. Isso são características que nós precisamos levar em consideração se nós quisermos fazer algo realmente produtivo para o nosso país. É necessário permanecer como um grão de trigo, capaz de germinar, sem deixar-se triturar no fábrico da massa. Por isso, o homem integral não luta por uma sociedade individualista ou uma sociedade coletivista, mas sim por uma sociedade personalista, que tem o seu fim último, o fim último do seu movimento em Deus. Pelo bem do Brasil, Anauê.